Pessoal, boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado pela presença significativa de pessoas do Brasil inteiro. São mais de 1.000 inscritos nesse webinar. O webinar hoje mais que especial com o professor Branco, um momento extremamente oportuno e de alta de insumos. A gente trazer uma das grandes referências nacionais para falar para a gente das oportunidades aí de utilização de subprodutos. Mas, antes de começarmos, para quem está conosco a primeira vez, o webinar é uma ação aí das empresas do Grupo Reagro, Reagro Ensino e Consultoria, o laboratório 3R Lab, que nós vamos falar um pouco em seguida, após a palestra, e o IDEAGRE, que é o nosso software de gestão aí de fazendas. E gostaríamos de agradecer mais uma vez as empresas parceiras desse webinar, que nos apoiam ano a ano, evento a evento, nos ajuda a fomentar essas ações online. Primeiro é a Nova Futura e a MAN Investimentos, são empresas co-irmãs. A MAN é uma credenciada da Nova Futura Investimentos, são empresas aí que trazem uma série de soluções na área de mercado futuro, ações, e pensando no nosso negócio pecuária de corte, ambas atuam com a parte de hedge. Então, quem tem interesse em entender melhor essa ferramenta, como é que eu travo meu preço, resguardo o preço e garanto margem, enfim, a MAN e a Nova Futura podem ajudá-los, tá? O site é maninvestimentos.com.br. Outra empresa parceira é a Provita, uma das líderes do mercado europeu, empresa alemã, que vem chegando no Brasil com uma série também de soluções na área de nutrição animal, vitaminas, aditivos, inoculantes. Também, quem quiser mais informações, provitasuplementos.com. E a Biogênese Bagó, parceira nossa já há alguns anos nos webinars, empresa da área de saúde animal, com um portfólio vasto aí na área de vacinas, vermífugos, hormônios reprodutivos, enfim, são mais de 70 produtos no portfólio, uma empresa também com uma série de soluções para vocês da pecuária. Pessoal, é isso. Eu queria passar a palavra para o professor Branco, para quem também é a primeira vez dentro da dinâmica do webinar. Nós teremos aí cerca de 1 hora de palestra e depois nós vamos abrir para perguntas. E quem tiver interesse, por gentileza, escrevam suas dúvidas na caixa QIA, que fica ou na base aí do notebook ou muitas vezes aí na parte de cima da tela dos celulares. Então, no QIA, os 2 balõezinhos, nós vamos selecionar e direcionar as principais perguntas para o professor Branco. Professor, para nós é uma satisfação muito grande tê-lo pela primeira vez no nosso webinar. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo em Maringá, super bem recebido, inclusive na sua casa. Eu queria agradecê-lo mais uma vez por toda a receptividade. Uma satisfação enorme estarmos juntos. Bom evento, nós estamos à disposição e voltamos a conversar em seguida para as perguntas. Bom evento a todos. Com você, professor. Ok. Bom, então, dando início ao nosso webinar Corte Online, hoje nós vamos falar da utilização de coprodutos na bovinocultura de corte. Eu, antes de iniciar propriamente a apresentação do conteúdo, eu quero agradecer ao convite que me foi dirigido pela Reagro, dizer que é uma satisfação poder estar contribuindo de alguma forma com a nossa pecuária mais uma vez. Agradeço, então, pelo convite e quero também agradecer a você que está nos acompanhando e que está dispensando o seu tempo nesse webinar. Esse assunto, utilização de coprodutos na bovinocultura de corte, é um assunto reticente, é um assunto que sempre está em pauta por vários motivos que nós vamos, inclusive, abordar aqui. Então, dando início propriamente ao nosso conteúdo, eu gostaria de me apresentar, porque muitos talvez não me conheçam, outros já me conheçam.
Então, quem não me conhece, eu rapidamente vou me apresentar. Eu sou zootecnista formado pela Unesp Jabuticabal, professor de nutrição animal por 30 anos na Universidade Estadual de Maringá. Eu sou doutor pela Unesp Jabuticabal e University of Kentucky, pós-doutor pela Pennsylvania State University, pesquisador 1 do CNPq por 20 anos, hoje eu já não sou mais, porque eu me aposentei, hoje eu só estou no trabalho de consultoria, professor e orientador em curso de especialização, mestrado e doutorado, e consultor técnico há mais de 25 anos. Então, rapidamente, se você não me conhecia, aí tem uma breve introdução ao meu trabalho, à minha formação. Eu gostaria de pedir a sua gentileza de tentar ficar um pouquinho livre aí do celular, né? De quem normalmente nós acabamos sendo escravos aí, ficamos praticamente dependentes dessa máquina, né? Então, por favor, por gentileza, eu gostaria que você deixasse um pouquinho, porque assim nós vamos ter uma interação muito mais produtiva, tanto da minha parte, que com certeza vou aprender com as perguntas que porventura vierem, e você também vai poder interagir melhor. Bom, eu quero começar o nosso webinar falando a respeito disso, do que são fatos e do que são mitos. Por quê? Porque esse conteúdo, essa área de coprodutos, que no passado nem tinha esse nome, na realidade o nome era subprodutos, né? Mas que depois nós, à medida que o tempo foi passando, nós adotamos uma nova forma de nos dirigir a esses alimentos, né? Tem muitos mitos em relação a esses alimentos. E eu gostaria, então, de iniciar a minha fala falando a respeito disso, do que são fatos e do que são mitos. O primeiro mito: coprodutos e subprodutos são alimentos de baixa qualidade. Veja bem, tanto nessa área como entre as forrageiras, por exemplo, nós temos alimentos de baixa qualidade e temos alimentos de muita alta qualidade. Então, os coprodutos e subprodutos não são alimentos de baixa qualidade. Nós temos, por exemplo, alguns alimentos que realmente têm, como a casca de algodão, por exemplo, que tem uma baixa qualidade, mas que tem uma oportunidade estratégica nas formulações. Por outro lado, nós temos alimentos de altíssima qualidade, como o DDGS, o DDG, como o FGM, como que é o farelo de glúten de milho, como a casca de soja, enfim, nós temos inúmeros alimentos de altíssima qualidade. Então, isso é um mito. Isso é um mito. Isso precisa de ser corrigido. Eu acredito que o senhor... a tela não está projetada. Isso está na apresentação, mas o pessoal não está vendo ainda. Só um minutinho, então. Deixa eu voltar aqui. Eu não interrompi antes, que eu achei que estava sendo apenas a introdução, mas aí entrou nos slides. Só um minutinho, então, vamos lá. Agora está aparecendo? Positivo. Agora sim. Positivo? Desculpa, é que eu dei o share lá, mas eu acho que eu esqueci de confirmar. Vamos lá. Bom, então, eu me apresentei e nós estamos aqui falando um pouquinho dos fatos e dos mitos, né? Então, o primeiro mito é esse, de que coprodutos e subprodutos são alimentos de baixa qualidade. Na realidade, não são. Nós temos, nas forrageiras, por exemplo, uma determinada época do ano, as forrageiras também apresentam baixa qualidade, nem por isso nós deixamos de usá-las, né? Aliás, elas são a base da alimentação da pecuária de corte, os animais que nós criamos para corte. Então, isso é um mito. O segundo mito é de que coprodutos e subprodutos devem ser usados somente quando forem muito baratos. Isso não é uma verdade, isso não é um fato real. Por quê? Porque, inclusive, quando eles não forem muito baratos, muitas vezes nós somos obrigados a usá-los de forma estratégica nas nossas formulações. Tá? Então, é o caso, por exemplo, quando nós pensamos em dietas muito quentes, né, onde nós temos a inclusão de muito concentrado, muitas vezes um percentual de grãos muito alto também, onde nós somos obrigados, inclusive, a usar determinados coprodutos, mesmo que o preço deles não seja o que nós gostaríamos que fosse. Então, isso também é um mito. O terceiro mito é de que coprodutos e subprodutos podem ter contaminantes.
Veja bem, os coprodutos, eles são produzidos na mesma cadeia produtiva dos produtos principais. Se nós tivermos contaminantes nos coprodutos, com certeza nós temos contaminantes na cadeia principal de produção. Então, isso também não é um fato real. Contaminantes podem existir em qualquer tipo de alimento, inclusive, muitas vezes, alimentos que são colocados nas prateleiras dos supermercados, onde nós vamos comprar o alimento para a nossa família. Então, isso é um mito. O mito número 4 é que coprodutos e subprodutos podem diminuir a produção do animal. Isso não é um fato real. Nós temos coprodutos que, inclusive, são superiores aos alimentos principais e que nós podemos incrementar a produção animal e não diminuir a produção. Então, isso é um mito, isso precisa de ser resolvido. Nós temos o mito número 5, que coprodutos e subprodutos têm um custo de transporte muito alto. Isso foi criado em decorrência de muitos coprodutos que têm um alto teor de umidade. E, obviamente, é claro, quando o coproduto tem um alto teor de umidade, nós vamos ter que fazer uma avaliação do custo de transporte e da colocação daquele coproduto na propriedade ou na indústria, se for possível de ser usado na indústria. Muitas vezes a gente não tem possibilidade de fazer isso nas indústrias, mas na propriedade nós temos. Nós vamos ter que fazer o custo do transporte já no custo final do produto colocado na propriedade com base na matéria seca. E aí sim nós vamos saber se esse transporte que ficou caro vai encarecer o coproduto fora da realidade que nós temos que adotar. Então, isso é um mito. Né? E outra coisa, nem todo coproduto tem alto teor de umidade. Nós temos, aliás, os principais coprodutos que nós usamos, não acontece isso. Então, isso é um mito. O mito número 6 é que o uso de coprodutos e subprodutos é limitado à produção estacional, ou seja, em determinadas épocas em que você não tem disponibilidade de forma geral no ano. Isso também é um mito, por quê? Porque os principais coprodutos eles acompanham a cadeia de produção principal. Então, os coprodutos do milho, eles acompanham a produção do milho. Obviamente, quando você tem milho, você tem esses coprodutos. Os coprodutos do algodão, da mesma forma. Os coprodutos da destilação de grãos para a produção de etanol, da mesma forma. Então, o coproduto, ele acompanha o produto principal. Então, essa questão é uma questão que nós temos que tratar como um mito e não como um fato real. E o uso de coprodutos dificulta a formulação de dietas. Isso também não é um fato real. Aliás, muitos coprodutos, eles ajudam a gente e facilitam a nossa vida na formulação da dieta, né? Desde que usados, obviamente, com o critério técnico que precisa ser considerado. Então, isso é um mito, isso não é um fato. Continuando, eu gostaria de destacar duas coisas aqui. A inteligência não é a capacidade de armazenar informações, mas de saber onde encontrá-las. Isso é muito importante, né? E a outra coisa é que a informação ela é uma fonte de aprendizagem, só que tem um detalhe: se ela não for organizada, processada, estar disponível para as pessoas certas, na forma correta para tomar decisão, a informação passa a ser um fardo e não um benefício. Então, nós temos que buscar a informação de forma organizada, processada, disponível da forma que nos ajude a tomar decisões, porque qualquer outra maneira da gente ter informação, ela vai ser um fardo e muitas vezes um peso com o qual nós temos que lidar. Bom, agora eu quero falar algumas coisas que são importantes quando nós pensamos no uso de coprodutos, tá? E isso, uma boa parte disso que eu vou falar aqui se aplica também aos próprios produtos principais. O primeiro é a consistência na disponibilidade, né? Esses coprodutos das cadeias, das grandes cadeias de produção, eles vão acompanhar a produção do produto principal e, portanto, a disponibilidade vai ser a mesma. Mas, muitas vezes, nós temos alguns coprodutos de produção mais regional, né? E aí você tem que avaliar a consistência na disponibilidade. Por quê? Porque você não tem condições de ficar mudando fórmulas, né, o tempo todo. Então, você tem que ter
disponibilidade consistente. Composição nutricional e a consistência e a disponibilidade dos nutrientes, né? Então, isso também é importante. Por quê? Porque tem alguns coprodutos, né, não esses principais, onde a indústria já tem uma padronização muito boa, mas existem determinados coprodutos de produção mais regional, mais localizada, que você pode ter uma composição nutricional muito variável, né? Ela não tem consistência. E essa composição, muitas vezes, ela não é a mais adequada para o que você pretende fazer. Tá? E também avaliar a disponibilidade dos nutrientes, ou seja, não só a composição, mas a qualidade nutricional desse determinado coproduto. Uma outra característica muito importante, e isso aqui se aplica principalmente aos coprodutos que acabam saindo da indústria com alto teor de umidade, né? Como determinados resíduos úmidos aí da indústria da cervejaria, o próprio WDG, né? E outros coprodutos. É a perecibilidade, ou seja, quanto tempo eu consigo trabalhar com esse produto sem perder qualidade, sem ele se tornar perecível. 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 semana, qual é o tempo? Né? E se essa perecibilidade, dependendo do grau, ou da intensidade, ou da rapidez com que ela ocorre, o que eu preciso fazer para driblar esse problema? Um outro ponto importante é a densidade, né? A densidade ela é muito importante do ponto de vista do custo adicional de transporte, né? Só que isso se aplica para qualquer alimento. A densidade dos alimentos ela é variável, né? Mas, principalmente, quando você pensa na produção do determinado suplemento, ração, concentrado que você pretende. Por quê? Porque quando nós temos alimentos com a densidade muito baixa, o rendimento da produção industrial cai muito. Por quê? Porque o volume ocupado por esse coproduto, por esse alimento com densidade muito baixa, ele é muito grande. Então, se você tem lá um misturador de 2 metros cúbicos, 3 metros cúbicos, 4 metros cúbicos, o que acontece? Você coloca 2.000 litros, 3.000 litros e 4.000 litros de água. Mas quando você tem um material de densidade muito baixa, por exemplo, 200 quilos ou 0,2 tonelada por metro cúbico, você vai colocar em 1 metro cúbico 200 quilos desse produto. Você não vai colocar 1 tonelada ou 1.000 quilos. Então, isso é muito importante quando a gente avalia essa questão. O teor de umidade é importante, não só pela questão da perecibilidade, mas pelo custo do transporte, né? Os efeitos no produto final. Então, você vai adquirir um coproduto, você vai colocar ele na linha de produção de rações da sua operação, né? Lá no seu confinamento, no seu semi-confinamento, na sua recria intensiva ou a terminação intensiva a pasto, não importa, você precisa de saber como é que vai ser o efeito dele no produto final, do ponto de vista de segregação de partículas, de facilitação da mistura. Isso é muito importante, né? Por quê? Porque essas coisas afetam, influenciam o consumo por parte do animal. A questão da armazenagem, né? Se há necessidade de algum procedimento diferente, que muitas vezes você não tem na operação para armazenar esse coproduto, né? Isso precisa de ser avaliado, né? Por quê? Porque você pode, dependendo da necessidade que um determinado alimento ou coproduto se apresenta para você em relação à armazenagem, você pode ter que alterar muitas coisas relacionadas à logística, muitas coisas relacionadas à infraestrutura, tá? E isso precisa de ser considerado. A legalidade de uso, né? Se é legal ou não, né? E o custo final desse material colocado na propriedade ou na indústria. Tá? Então, tem que ser colocado tudo no papel, né? Não só o custo por tonelada da matéria-prima, mas o custo na propriedade por unidade de matéria seca. Por quê? Porque aí você consegue padronizar todos os alimentos. Se você tem um alimento com 20% de umidade e outro com 10% de umidade, você pode achar que está pagando mais barato, mas no final não. Então, você tem que ter o custo final desse coproduto. E aqui eu mostro, né, alguns
coprodutos que são usados universalmente e que são aqueles que têm maior impacto de utilização nas nossas formulações, né? Nós temos o caroço de algodão, inclusive o professor Danilo Milling tem publicado uns questionários que ele tem aplicado junto dos principais consultores brasileiros, né? E ele tem detectado que mais de 35% dos consultores colocam o caroço de algodão como principal coproduto. A polpa cítrica seria o segundo coproduto, com esse percentual que os senhores estão vendo. Depois nós temos a casca de soja, em terceiro lugar, e a casca de algodão em quarto lugar. Então, esses 4 coprodutos são os coprodutos mais usados do ponto de vista de formulação nas operações que mais utilizam ração para gado no Brasil, né? Isso na aplicação de questionário junto aos principais consultores que agregam uma boa parte de tudo aquilo que é produzido aí em produções intensivas. E aqui nós temos o DDGS, né, e o próprio WDG, que não está aqui, mas o DDG, né, que são coprodutos da indústria da produção de etanol a partir de grãos, principalmente o milho, que está crescendo de forma assustadora e nós ainda não temos informações precisas, mas posso garantir para os senhores que em determinadas regiões do país, esses coprodutos da destilação e produção de etanol de grãos, eles vão ocupar o primeiro lugar, sem sombra de dúvida. E eu vou começar, então, falando desses coprodutos. Eu vou falar do DDGS e o WDG, né? Esse primeiro é os destilados de grãos da produção de etanol na indústria, né? Mais os solúveis, né? Esse grão, obviamente, que o predominante é o milho, mas nós podemos ter produção de etanol de outros grãos, né? Do sorgo, do trigo, enfim, né? Então, esse é o DDGS. E o WDG é os destilados de grãos, né, que vieram da indústria do etanol úmidos, né? Esse W é o wet e o primeiro D é o dried, ou seja, seco. Então, são as duas formas aí de apresentação. E nós podemos ter também o DDG, que é a forma seca sem os solúveis, né? A indústria produz ou o DDG, ou o DDGS, ou o WDG. E aqui nós temos o quê? Nós temos eu só quero diminuir um pouquinho aqui, porque tem algumas coisas que estão me atrapalhando aqui. Tá? Aqui nós temos uma figura que mostra todo o processo de produção do DDG. Então, nós vamos ver aqui, ó, nós temos aqui o milho, eu vou partir do milho, nós temos a moagem, né? Depois da moagem, a adição de água e cozimento desse material. Depois nós temos a adição de enzimas, né, que vão ser importantes aí para quebrar o amido, né? A fase líquida, depois mais enzima e fermento, nós vamos ter a sacarificação, né, e a fermentação, e aqui nós temos uma produção muito intensa de CO2. Depois daqui nós temos, então, a destilação, onde vai ser separado o quê? Vai ser separado o etanol, né? A gente sabe que o etanol tem um ponto de evaporação diferente. Então, com esse processo de aquecimento, né, e depois passando pelas colunas, o etanol aqui é separado, né, e aqui nós temos a vinhaça grossa, que é o que sobra desse processo. Aí nós temos a centrifugação, aqui, né? E nessa centrifugação, o que é que vai acontecer? Vai haver a separação do WDG e a vinhaça fina, né? Então, nós tínhamos a vinhaça grossa após a destilação, essa vinhaça é centrifugada, aqui separa-se a vinhaça fina e o WDG. Então, daqui já sai o WDG. Essa vinhaça fina, ela sofre mais uma centrifugação para que ocorra a separação do óleo cru de milho. E passa, então, depois o material pelo evaporador para soltar a água, e aqui nós temos os solúveis de destilação. Então, veja bem, se a indústria pegar o WDG e os solúveis de destilação e passar pelo secador, nós temos o DDGS. E aquela indústria que extrai o óleo cru de milho,
vai ter um DDGS com baixo extrato etéreo. Aquela indústria que não extrai o óleo cru de milho pode produzir um DDGS com extrato etéreo mais elevado. Então, isso pode acontecer. Então, aqui nós temos o WDG e aqui o DDGS. Bom, a variação na composição química do DDGS, que foi categorizada aqui por Holocaust e ADB em 2013, eles mostram a variação dos mínimos e máximos e a média na composição do DDGS. Então, a proteína fica próximo de 28%, o FDN próximo de 37%, o FDA próximo de 14%, o extrato etéreo de 11%, tem baixo cálcio, como os grãos também têm, e tem uma concentração no teor de fósforo. Então, por que é que acontece, né, esse aumento nos teores de proteína, de FDN, de extrato etéreo, do próprio cálcio, que é muito baixo no grão, mas que aumenta um pouco aqui, e do fósforo, que aumenta consideravelmente? Porque você tem uma concentração de 2,5, ou seja, do material original você vai ter uma retirada desse amido que produz o etanol, né? E nós sabemos que o amido representa aí de 60% a 70% dos grãos, então você tem uma concentração aí muito grande desses nutrientes. É importante destacar que o FDN, que é a principal fração de carboidratos do DDGS, ele tem uma digestibilidade acima de 85%. O NDT do DDGS é maior do que o do milho. O DDGS, como o WDG também, tem um baixo teor de amido. A proteína não degradada no rumen, ela é maior do que a do milho, né? É ao redor de 55%, e isso é muito importante. Pode apresentar alto teor de enxofre em decorrência do uso de ácido sulfúrico no controle da fermentação daqueles micro-organismos indesejáveis. E também, naquelas destilarias que usam hidróxido de sódio, pode ter um alto teor de sódio. E é rico em fósforo, como nós já vimos, e pobre em cálcio. Então, resumidamente, essas seriam as principais características do DDGS e também do WDG. Se nós considerarmos o WDG na matéria seca. Como ele tem um teor de umidade bem mais alto, então, obviamente, alguns desses valores mudam na matéria natural. É importante destacar que a concentração máxima de enxofre recomendada para dietas de bovinos deve ser de 0,4%. Por que eu estou destacando isso? Porque nós sabemos, né, no Brasil, as indústrias têm procurado produzir esses coprodutos com teor de enxofre mais baixo, né? Mas é sempre bom destacar isso, de que tem que ser monitorado o teor de enxofre. E eu tenho aqui uma tabela adaptada de Van Ness 2009, onde ele procurou trabalhar com percentuais de enxofre na dieta entre 0,4 e 0,46. Então, vocês vejam que aqui já está acima do teor máximo recomendado pelo NRC, depois de 0,46 a 0,56 e acima de 0,56. E ele aí tentou avaliar a incidência de poliencefalomalácia. E nesse primeiro caso, nós tivemos 3 animais em 2.147, uma taxa muito baixa, aqui 3 em 566, uma taxa ainda baixa, mas já bem mais significativa, e aqui 6 animais em 99, com uma incidência de 6,06, ou seja, muito alta, né? Então, nós estamos observando aí que até 0,46, vamos dizer assim, nós ainda poderíamos aceitar essa questão. E aqui já é uma situação bastante caótica. Boyles, em 2007, ele tentou estabelecer uma tabelinha até bastante prática para a gente, onde ele mostra o efeito da concentração de enxofre do DDG, a taxa de inclusão do DDGS na matéria seca, né, e o que é que acontece com o percentual final de enxofre nas dietas à base de milho, silagem de milho. Aí, então, nós temos aqui o percentual de inclusão do DDGS na dieta, os teores de enxofre no DDGS, e nós verificamos aqui que, com inclusão de
30% de DDGS. Se nós tivermos 1% de enxofre nesse DDGS, nós ainda ficamos abaixo do nível máximo, ou seja, nós temos uma margem muito boa para trabalhar com esses produtos. Aqui eu tenho uma tabela adaptada de Buckner e colaboradores 2007, mostrando como é que fica o resultado do desempenho de animais confinados usando o DDGS na dieta, né? Como, obviamente, um dos principais alimentos, esse coproduto. Então, nós temos aqui os níveis de inclusão de DDGS na dieta, indo até 40% como máximo, o consumo de matéria seca na primeira linha, então nós vemos que não houve efeito da inclusão, até 40% os animais comeram como se não tivesse acontecido nada. O ganho médio está aqui nessa linha, e ele mostra claramente que nós temos um efeito quadrático com o melhor resultado para ganho, com 20% de inclusão. E a conversão alimentar está aqui nessa linha, teve um efeito linear na redução, ou seja, na melhoria, porque quando esse valor aqui é reduzido, significa que o animal come menos para cada quilo de ganho que ele tem. Então, nós tivemos uma redução de 6,32 para 5,81. Então, obviamente, considerando, né, o ganho, o consumo e a conversão, com certeza os melhores resultados vão ficar aqui entre 20% e 30% de inclusão, né? E aqui uma outra revisão feita por Bremer e colaboradores em 2011, ele também fez uma revisão mostrando o que é que acontece com o consumo, ganho, eficiência alimentar ou conversão alimentar e a cobertura de gordura, né? Então, nós tivemos inclusão de 0 no controle até 40%. O consumo de matéria seca teve uma resposta quadrática, ou seja, ele subiu e depois ele caiu aqui no final. Então, vocês vejam mostrando que entre 20% e 30% os resultados foram melhores para consumo. O ganho médio diário teve uma resposta linear, ou seja, ele foi aumentando linearmente e o maior ganho foi obtido aqui, né? E a eficiência alimentar, aqui no caso está na forma de conversão, né? Eficiência seria um valor menor do que 1. Né? Nós temos aqui que a conversão alimentar também foi melhorando até o final. Então, considerando o consumo, que é uma segurança para nós, né? O ganho médio e a conversão, nós estamos vendo aí que podemos ir até 40%, mas provavelmente vamos conseguir os melhores resultados aí em torno de 20% a 30%. E aqui, de forma resumida, eu vou fazer isso para os outros coprodutos, eu mostro a comparação do DDGS e do WDGS com milho e farelo de soja. Então, eles têm isso aqui com base na matéria seca, né? Com base na matéria seca, não na matéria natural. Então, quando nós avaliamos com base na matéria seca, o WDGS ele tem um NDT superior ao DDGS, e vocês vejam que muito superior ao milho e ao farelo de soja. Por que isso? Por que é maior? Porque o processo de secagem ele diminui a digestibilidade de alguns nutrientes que estão presentes no produto ou no coproduto. Então, a secagem, como usa calor, ela reduz um pouquinho. Como o WDG é o coproduto úmido, ele não passou pela secagem, ele tem isso preservado. Então, o NDT é mais alto. Os teores de proteína variando de 28 a 30, tem um PDR mais alto do que os outros dois, né? Pode ter o extrato etéreo naquelas indústrias que não fazem aquela extração do óleo de milho, mais alto. O FDN é mais alto, mas é de altíssima digestibilidade, e o FDN fisicamente efetivo é muito maior do que nesses dois alimentos, inclusive nos ajudando aí na formulação de dietas mais seguras. Então, agora eu vou falar um pouquinho do caroço e da casca do algodão. E eu quero começar pelo gocipol, essa molécula, né, que normalmente nos traz as preocupações aí com relação ao uso não só do caroço, da casca, como até das tortas e dos farelos de algodão. O que é o gocipol? Ele é um composto fenólico que está naquelas glândulas do caroço de algodão. Tá? Então, ele está ali, preservado. Isso aí, inclusive, é um composto que tem importante função aí na defesa dessa planta, né? Ele ocorre na forma livre e ligado, né? Na forma ligado, não é problema. Na forma livre, ele é um problema. Morgan, 1989.
E esse Gocipol livre ele é mais importante do caroço, porque o caroço ele é um coproduto natural, que não sofreu nenhum tipo de processamento. O total de Gocipol ele varia de 0,6 a 1,15 na matéria seca e de Gocipol livre de 0,05 a 0,7. A quantidade de Gocipol livre em produtos derivados do algodão depende do processamento. Então, quanto mais processado for o alimento, o coproduto proveniente da indústria do algodão, menos Gocipol livre nós vamos encontrar. E ele tem uma moderada intoxicação aguda nos animais. Só que, de forma geral, quando o rume já é funcional, o caroço de algodão ele é exposto aos micro-organismos e, consequentemente, ele é desativado. Aqui nós temos os percentuais e nós observamos, então, que o Gocipol livre é muito mais alto no caroço e muito pequeno no farelo e na própria casca de algodão. É importante destacar que o armazenamento do caroço deve ser feito em condições muito boas, que dessa forma nós temos a preservação dele por mais de um ano. Teor de umidade tem que ser baixo, por quê? Porque o caroço de algodão úmido ele aquece, e isso, além de nós termos o risco de combustão, prejudica a qualidade. E ele é um alimento que também não tem uma densidade muito alta. Nós colocamos 320 quilos por metro cúbico. Se fornecer caroço de algodão para touros prejudica a reprodução? Essa é uma pergunta muito comum. Então, eu vou mostrar aqui um trabalho de Silva e colaboradores, onde eles avaliaram os efeitos de diferentes concentrações de Gocipol livre, ou seja, de consumo de Gocipol livre, sobre a morfometria testicular e a qualidade seminal de touros da raça Nelore. Então, aqui tem o resumo do trabalho deles e o que eles observaram. Que o consumo de 3,24 gramas de Gocipol livre por touro por dia alterou a qualidade espermática e a morfometria testicular desses animais. Então, nós temos aí efeitos, sim, sobre aquilo que está ligado à reprodução. E a dieta que eles usaram para esses animais foi essa daqui, onde o caroço de algodão ele foi sendo incluído até atingir 11%, né? E o que é que representa aqueles 3,24 gramas por animal dia? Esse tratamento número 3, onde nós temos 50% de silagem e 6,66% de caroço, que se nós considerarmos o concentrado, que são esses alimentos aqui, o caroço representaria aproximadamente 13% a 14%. Né? Bom, e aqui tem as lâminas, né, mostrando que ocorreu redução da espessura da parede dos túbulos seminíferos nos tratamentos T2, T3, T4 e T5. E nós vamos vendo que à medida que vai aumentando a quantidade de Gocipol livre, isso vai se acentuando. Esse outro trabalho, publicado por Hatamoto, Zervodax e colaboradores, eles estudaram a frequência da suplementação de Gocipol livre e a toxicidade reprodutiva em touros jovens. Né? Então, o que é que eles fizeram? Eles pegaram e fizeram o fornecimento 3 vezes, 5 vezes e 7 vezes por semana, nesse caso era diariamente fornecido. Eles ofereceram 10,5 quilos distribuídos, ou em 3 vezes, ou em 5 vezes, ou em 7 vezes na semana. Né? E o teor de Gocipol livre, então, ele era alterado. Né? E aí, o que é que eles observaram? Que a quantidade de Gocipol livre suprida semanalmente foi a mesma entre os tratamentos, todos os tratamentos, independente de ser fornecido 3 vezes, 5 ou 7. Né? Mas que a suplementação infrequente ela levou a um prejuízo menor do que a diária. Tá? Então, o fornecimento diário trouxe prejuízos maiores, mas houve prejuízo, então prejudica. O uso de caroço de algodão ou casca de algodão prejudica a qualidade da carne? Essa é uma outra pergunta que sempre é feita. Né? Ela não passa batido. E aí eu peguei alguns trabalhos mais recentes, feitos inclusive no Brasil. Aqui nós temos um trabalho de Gomes, publicado em 2016, onde eles usaram concentração de caroço de algodão subindo de 0 até 11%, né? Numa dieta que tinha como base a silagem de milho e depois os concentrados, e eles observaram o quê? Eles observaram que está em inglês, né? Que até 1,13 quilos por animal foi tranquilo, e eu vou mostrar o resumo aqui.
o consumo de até 1,13 quilos de caroço de algodão por animal dia, que equivaleu a um consumo de gocipol livre de 5 gramas, praticamente, substituindo tanto o milho como o farelo de soja, não alterou de forma significativa a impressão sensorial global, a textura e a cor da carne e da gordura. Então, esse consumo não prejudica. Parcialmente já respondemos a pergunta. Em muitas operações de produção intensiva, nós usamos a casca de algodão ou a casquinha de algodão como uma forma de preservarmos o FDN fisicamente efetivo daquela dieta, né? Então, é incluído com esse objetivo, não é para enriquecer a dieta com nutrientes, né? E esse trabalho publicado por Eiras e colaboradores no Animal, ele mostra que os efeitos dos níveis de casca de algodão na dieta, né, sobre o quê? Algumas características da carne, visual, aceitabilidade, sensorial, de touros jovens em confinamento. Então, vamos ver como é que era essa dieta. Essa dieta ela tinha 21%, 27% e 33% de casca de algodão incluída, né? Depois tinha soja, milho moído, enfim, né? Outros componentes da dieta. E o que é que eles observaram? Eles observaram o seguinte: os resultados indicam a possibilidade de usar os 3 níveis de casca de algodão sem dano à aceitabilidade da carne pelos consumidores. Então, como todas as publicações que eu estou mostrando têm as referências, os senhores podem consultar o trabalho na íntegra depois. Nós tivemos um número muito grande de panelistas, ou seja, pessoas que fizeram essa avaliação, né, e chegou-se a essa conclusão. Um outro trabalho também publicado por Costa e colaboradores em 2013, onde eles estudaram o quê? As características de carne de novilhos Nelore alimentados com caroço de algodão. Quanto que foi a inclusão de caroço de algodão? Foi a inclusão de 0, 14, 27 e 34%. Então, uma inclusão bem alta, né? Inclusão de praticamente mais de 1/3 da dieta dos animais, né? Destacando aqui. O que é que eles observaram? Eles observaram isso daqui, ó, que o aroma e o gosto, né, o flavor, o gosto foram negativamente influenciados quando o caroço teve uma adição superior a 27% da dieta. Agora, 27% realmente é uma inclusão absurdamente alta, né? Então, o que é que nós podemos concluir? Eu vou mostrar para vocês já em seguida, né? Mas antes eu quero fazer o mesmo que eu fiz anteriormente com o caroço com a casca em relação ao milho ou farelo de soja. Então, o que é que nós observamos? Aqui a casca de algodão, eu vou destacar primeiro, o objetivo dela não é incluí-la nas dietas para enriquecermos com nutrientes, mas é isso daqui, ó, é fornecermos FDN fisicamente efetivo, para preservarmos a saúde ruminal. Agora, o caroço, além disso, que ele oferece muito FDN fisicamente efetivo, ele ainda tem um NDT no patamar do milho, proteína alta, tem uma baixa PNDR, ou seja, a maior parte dessa proteína é degradada no rumen, tem um alto estratetério, por isso ele contribui com esse NDT alto, e tem um alto FDN fisicamente efetivo. Então, são 2 alimentos estratégicos do ponto de vista de enriquecimento da dieta, no caso do caroço, e de preservação da saúde ruminal, porque funcionam, inclusive, como uma forragem, não é? Então, resumindo, em relação a esses alimentos, em dietas de confinamento, nós recomendamos o TIP, ou HIT, né, recria intensiva a pasto, menos do que 15% nessas dietas de maior energia. Matrizes, até 0,5% do peso corporal se for uma suplementação a pasto. Isso mostra que uma vaca aí de 450 quilos, que é muito comum, pode comer ao redor de 2 a 2,5 kg, e um novilho, 0,3% do peso corporal. Um animal de recria aí de 300 quilos come até 1 quilo por dia sem nenhum problema. Touros não se recomenda. Casquinha de soja. Eu vou mostrar, então, alguns dados interessantes a respeito da inclusão da casquinha de soja, que normalmente ela é incluída nas dietas, substituindo principalmente os grãos, esse é o objetivo, né? Então, aqui nós temos um trabalho de Bittner, que tem aqui onde ele foi publicado,
onde ele usou níveis de 0, 12,5, 25 e 37,5 de casquinha, conforme é mostrado aqui, né? 12,5, 25 e 37. Esse trabalho é interessante, porque vocês vejam aqui que aparece o WDG, ó, e 40% de inclusão. Tá? Então, isso aqui é para produção intensiva. E aqui nós temos os resultados, né? Com 0, 12,5, 25 e 37,5%. Então, peso inicial dos animais, o consumo de matéria seca não teve efeito nem linear nem quadrático dos níveis de inclusão de casquinha. O ganho médio diário, né, ele teve uma tendência tanto linear como quadrática, e aí nós ficamos com uma quadrática, né, uma tendência onde nós temos aqui um valor mais alto, com 12,5% de inclusão de casquinha. Então, essa tendência, apesar de não... Por quê? Porque nós, pesquisadores, adotamos sempre o P menor do que 0,5, né? 0,05, ou 5% de probabilidade. Mas 12% é uma tendência muito interessante quadrática. Então, vocês vejam que mostra que talvez seja por aqui o melhor. E a conversão alimentar também teve a mesma tendência, né? De ser melhor aqui, quando nós tivemos 12,5% de inclusão de casquinha. Então, eu gostaria de destacar esses números, né, é importante, né, para depois as nossas conclusões. E aqui nós temos um trabalho também publicado esse ano por Rezende e colaboradores, onde eles têm aqui os níveis de substituição da casquinha na dieta, né? Em dietas, substituindo, obviamente, o milho, como eu já falei, em dietas com alto concentrado para novilhas nesse sistema de terminação. Então, nós temos esse trabalho com 0, 33, 66 e 100% a proporção no concentrado, certo? Então, vejam bem, é uma inclusão, a última, em que você não tem mais milho, tá? E aí nós temos essa conclusão dos autores. Tivemos um aumento linear na conversão alimentar. Aumento linear significa que houve um prejuízo, né? Houve um prejuízo. Então, vocês observam isso aqui, ó. De 6,20 foi para 7,08, 7,77 e 8,67. Ou seja, quando teve 100% de substituição do milho, eles tiveram uma conversão muito pior do que quando não tinha inclusão de casquinha, né? E houve uma redução linear no ganho de peso, né, que é mostrado aqui, ó. Então, ele caiu de 1,24 para 0,89. E é óbvio que isso tem a ver, com certeza, com a concentração de energia líquida de mantença e de ganho final dessas dietas. E aqui tem um quadro mostrando de forma mais clara o que é que aconteceu, né? Essa redução linear no ganho, né, e a piora na conversão. Então, comparando 100% de substituição do milho com 0% de inclusão da casquinha ou de substituição. Aqui nós temos um trabalho de Miller e colaboradores, onde ele mostra, é um trabalho do uso da casca, só que numa situação diferente, né? Onde a dieta tem como base forragem, certo? Nós temos aqui uma dieta diferente da anterior, né? E ele substituiu o quê? A casca no lugar do milho, né? Do milho seco amassado, né? Em gado de corte, em dietas de recebimento, em confinamento, né? Aquelas dietas que são as dietas de ajuste do animal à nova situação, que são as dietas que nós estamos tendo um aumento de uso no Brasil, que são aquelas dietas de recebimento dos animais. Então, nós temos a silagem de aveia como base das dietas, todas elas, né? E eles fizeram esse trabalho em 2 anos, ano 1 e ano 2. Então, essa dieta HS, ela tem como principal o milho amassado, né? E essa HF tem como principal componente aqui a casca de soja como alimento energético. No ano seguinte, eles usaram 50 de milho, 56 de casca, ou seja, os 2 alimentos energéticos, mas tinha muita silagem também na dieta. E aí eles observaram o quê? Eles observaram isso daqui, né? No primeiro ano, quando compararam
o uso do milho com o uso da casca, nós tivemos 1,12 e 1,15 de ganho, e o consumo, inclusive, foi mais alto aqui para a dieta com casquinha. No ano 2, eles tiveram 1,27 com milho, 1,33 com a casquinha, e o consumo foi um pouco mais próximo aqui. Então, não houve efeito da dieta para ganho dos animais, tá? E houve para consumo, ou seja, as dietas com casquinha de soja tiveram um consumo um pouco mais alto, né? Então, nós estamos vendo aqui a possibilidade de substituir o milho em dietas que têm como base a forragem, né? E não dietas quentes, como eu havia mostrado anteriormente. Eu quero também destacar nessa tabela aqui o seguinte: existe a possibilidade de nós usarmos a casquinha de soja como um suplemento único em condições de pastagem, ou seja, colocar a casquinha no coxo e deixar os animais consumirem, né? Por quê? Porque a casquinha tem 12% de proteína e tem um NDT muito bom, ele é ao redor de 70%. Significa o quê? Que você está dando uma dieta de excepcional qualidade para os animais nesse processo de suplementação. Só que tem um detalhe: a casquinha de soja, ela tem algumas características que, quando ela cai no rumen, se o animal consumir demais, ele pode ter problema de timpanismo. Então, a recomendação é que, nesse tipo de situação, e também até em outras situações onde os animais são suplementados com algum tipo de concentrado no pasto, né, que você coloque no máximo 1,2% do peso do animal como casquinha. Existe um pouco de segurança nisso daí, né? Poderíamos até um pouco mais, mas a segurança seria 1,2%. E aí, nessa tabela, então, nós mostramos quanto poderia ser oferecido por animal dia para nós ficarmos nesse patamar de consumo e evitarmos o problema. Porque você veja bem, o consumo já ele não é regular e homogêneo entre os animais. Nós temos animais, por exemplo, se você pegar um grupo de animais de 300 quilos e oferecer 3,6 quilos por animal, vai ter animal que vai comer 5 quilos, 5,5 quilos, 6 quilos, vai ter animal que vai comer 1,5 quilo, e animais que talvez até nem consumem. Então, nós temos que tomar esse cuidado. Por quê? Porque pode aparecer animal com timpanismo, né? E aqui nós temos uma questão também que é relevante em relação à casquinha, que é qual a contribuição que a casquinha dá em relação ao FDN fisicamente efetivo, que é um dos recursos que ela pode nos ajudar, né? Então, eu tenho essa tabela mostrando quando nós consideramos a característica física da casquinha. Qual é a característica física? É o tamanho de partícula retido no 1,18 milímetros, ou seja, partículas que ficam retidas, né, na peneira de 1,18, quando você faz a separação das partículas, e partículas que passam pelo 1,18. Então, veja bem, o FDN fisicamente efetivo da casquinha de soja, ele não é um único FDN, como mostra a tabela. Ele vai depender dessas duas informações. Vai depender do FDN que a casquinha que você está usando tem e vai depender da retenção que existe nessa peneira. É óbvio que a casquinha não tem uma retenção alta, mas vamos supor que a casquinha que você usa, o teu fornecedor, ele te oferece uma casquinha que tem uma retenção maior nessa peneira. Então, veja bem, se eu tiver um FDN de 65, uma retenção de 5, eu tenho só isso de contribuição de FDN fisicamente efetivo da casquinha. Se eu tiver 15% de retenção, eu tenho quase 10%. Se o meu FDN for mais alto e eu tiver 5, sobe para 3,5%. E se eu tiver 15, sobe para 10,5%, quase 11%. Então, vocês vejam que o FDN, fisicamente efetivo da casquinha, depende do FDN e da retenção, ou seja, o tamanho de partícula dessa casquinha que você usa. Uma outra forma de caracterizar a casquinha é com relação ao fator de efetividade física relacionado à mastigação dos animais, tá? E, nesse caso, o FDN fisicamente efetivo da casquinha, ele sobe um pouco. Por quê? Porque aí nós usamos o FDN da casca e usamos esse fator de efetividade física, tá? Que foi desenvolvido, né, considerando a comparação na mastigação de bovinos, quando os animais mastigam um feno
com altíssima concentração de FDN, um feno integral, que tem toda a preservação do FDN como o FDN fisicamente efetivo, e quando os animais recebem alimentos diferentes. E aí, observando o que acontece no processo mastigatório, que tem a ver com produção de saliva, que tem a ver com tamponamento ruminal, se desenvolveu um fator de efetividade física. E, nesse caso, o FDN de 65, com o fator de efetividade física adotado para a casquinha, que é de ao redor de 40%, nós temos um FDN fisicamente efetivo mais alto do que os anteriores, onde se considera apenas a característica física. E aqui nós temos uma comparação da casquinha com o milho e farelo de soja, tem um NDT mais baixo, uma proteína mais alta que o milho e menor que o farelo, obviamente, né? Tem um PNDR muito próximo do milho, tem baixo extrato etéreo e tem um FDN fisicamente efetivo que pode ser significativamente maior que o milho, se nós considerarmos esse fator. Então, destacando algumas coisas da casquinha, é rica em pectina, que tem alta taxa de degradação ruminal, muito mais alta do que o próprio amido, mas não tem o mesmo impacto do amido dos grãos sobre o rumen. Pode ajudar no ajuste do FDN fisicamente efetivo da dieta e é um material de baixa densidade, então você tem que sempre considerar isso. Quando você inclui, quer seja no caminhão que faz a mistura e a distribuição do alimento, quer seja no misturador, enfim, você vai ter um rendimento menor. Em dietas com baixa inclusão de volumosos, né, a recomendação seria até 1/3 do milho. Em dietas com alta inclusão de volumosos, você pode colocar a substituição de até 100%. E evitar que o consumo de casquinha seja maior que 1,2% do peso corporal. Falando um pouquinho agora do nosso próximo coproduto, que é a polpa cítrica, né? Aqui nós temos um trabalho interessante, que eu sempre guardo aqui comigo, né? Foi publicado em 1942, ou seja, há 58 mais 20, 78, quase 80 anos atrás. Onde, o que é que os autores estavam fazendo? Olha aqui, ó, eles estavam estudando polpa de citro seca na engorda de gado de corte, ou em rações de engorda de gado de corte. Tá? Jones e colaboradores, né? Então, muito interessante, né? Publicado no Texas, né? Então, aqui eu vou mostrar algumas informações sobre a polpa cítrica. Esse trabalho de Kim e colaboradores, publicado em 2007, eles mostram a utilização ou otimização da utilização do nitrogênio em novilhos em crescimento alimentados com forragem, tá? Suplementados com polpa cítrica seca. Então, o que é que eles fizeram? Nós vamos ver aí logo em seguida. Eles suplementaram esses animais com um suplemento que continha apenas polpa cítrica, ou seja, ela foi oferecida integral para os animais. Num segundo tratamento, 96,7 e 3,3 de ureia, inclusão de ureia, para quê? Para corrigir o teor de proteína da polpa, que fica abaixo de 7%. Então, suplementando os animais num pasto com polpa, realmente a nossa maior restrição, o nosso maior gargalo vai ser o teor de proteína. E depois ele misturou isso daí com soja, né? E misturou com soy plus. Então, são 4 tratamentos. A suplementação apenas com polpa cítrica corrigida para o teor de proteína, subindo para 15%, depois com o farelo de soja subindo para 15% a proteína e depois com soy plus subindo para 15%. Né? E vamos ver, então, o que é que aconteceu aí nesse trabalho. Então, quando eles ofereceram a polpa cítrica sozinha, o ganho médio diário foi de 110 gramas, né? Então, é um ganho baixo, e exatamente por quê? Apesar de ter um NDT bacana, você não tem proteína para que haja o ganho, né? Então, fica restrito. Quando corrigiram com ureia, já foi para 510 gramas, e com farelo de soja foi para 740. E esse contraste 1, ele compara quem? Ele compara o grupo controle com os grupos que receberam os outros suplementos. Né? E houve uma diferença significativa muito grande, e dá para ver isso aqui claramente. E quando ele comparou o ganho dos animais que receberam a polpa corrigida com a ureia e depois com os 2 tipos de farelo, né, houve
uma diferença o nível de significância de 3%, mostrando que também houve uma diferença no ganho. Mas quando nós avaliamos a conversão dos dois alimentos, não houve diferença, ou seja, a quantidade gasta por quilo de ganho usando a polpa com a ureia ou a polpa com os farelos, ela não teve diferença. Aqui deu um ganho, uma eficiência alimentar, ganho por alimento consumido de 91 gramas e aqui de 104 gramas. Costa e colaboradores, em 2019, eles fizeram esse trabalho. Suplemento energético à base de polpa cítrica diminui os efeitos deletérios da alta pressão de pasteiro no desempenho de bovino de corte do sistema rotacionado. Muito interessante esse trabalho. Eles usaram um suplemento com 80% de polpa. Tinha 110 gramas por quilo de proteína e 720 de NDT, ou seja, 11 de proteína e 72% de NDT, né? E vamos ver o que é que aconteceu nesse trabalho. Olha aqui, ó. Eles usaram uma altura, né, de forragem de 10 centímetros pós-pastejo aqui e 15 centímetros aqui, né? Então, o que significa? Significa que aqui o pastejo foi mais intensivo que aqui. Aqui sobrou a forragem mais alta. E aqui nós temos o ganho diário dos animais. Os animais não suplementados, ao redor de 400 gramas, aqui quase 800. Aqui 520 para os animais não suplementados, aqui 910 para os animais suplementados. Então, ele observou um efeito altamente significativo para o uso do suplemento para esses animais, fazendo com que ocorra um aumento no ganho, né, de forma muito acentuada. Então, aqui os animais saíram do pasto com 10 centímetros e não foram suplementados. O ganho foi esse. Aqui eles foram suplementados, o ganho foi esse. Aqui eles saíram do pasto quando o pasto tinha 15 centímetros, o ganho foi esse para os não suplementados e aqui para os suplementados. Então, muito interessante, né? E aqui a produção de quilos vivos por hectare e dia. Muito diferente entre os tratamentos. Olha aqui a significância. Aqui, 5,7 quilos, aqui o dobro. Aqui, 5,62, aqui 9. E esse trabalho é um trabalho que ele me chama muito a atenção. Trabalho feito por Gouveia, publicado em 2016, onde ele trabalhou. Esse trabalho ele é muito didático, inclusive, para a gente entender como é que nós podemos usar a polpa cítrica aí com seus recursos. Ele trabalhou com o milho Flint, que é o milho predominante do Brasil, né? O milho de mais difícil de gestão, e o processamento desse milho, né? E a inclusão de polpa, tanto no milho que não foi processado, como no milho que foi processado. Então, o trabalho é esse aqui, ó. O processamento foi o milho moído, sem nenhum tipo de tratamento, e o milho floculado a vapor, que obviamente aumenta muito a digestibilidade desse grão e do seu amido, principalmente. E aí, ele usou níveis de substituição do milho, de 0 a 75 aqui, então 0, 25, 50 e 75, e no milho moído, a mesma coisa, 0, 25, 50 e 75, né? Então, nós podemos ver isso aqui, ó. Vocês estão vendo? Olha aqui, esse primeiro grupo aqui, ó, de 4 tratamentos é com milho processado com vapor. Então, a inclusão de milho foi caindo e a inclusão de polpa cítrica foi subindo. A polpa saiu de 0 e chegou a 60, né? Substituindo 75% do milho, que era 80, caiu para 20. A mesma coisa foi feita aqui, ó, né? O milho foi diminuindo e a polpa foi aumentando. E eles tiveram resultados bem interessantes, né? Que eu vou mostrar aqui, ó. Então, olha só o que é que eles observaram. Eles observaram que, então, aqui, ó, é o processamento do milho, nessa primeira coluna aqui, ó, é o processamento do milho. Eles observaram que o ganho médio diário, que está aqui nessa linha, average daily gain, que é o ganho diário, né, que está aqui nessa linha, eles observaram que o processamento influenciou o ganho.
né? Obviamente, se você fizer a média desses 4 tratamentos, vai dar superior à média desses 4. Então, significa que foi maior com o milho floculado. Tá? E que a inclusão da polpa cítrica também influenciou o ganho, né? E houve uma interação processamento-inclusão da polpa, né? E nós vamos ver nas conclusões depois. Eu não quero entrar nisso agora, porque pode haver uma confusão aí por parte dos senhores. A mesma coisa aconteceu no ganho por alimento consumido, que é a eficiência alimentar. Nós tivemos o efeito do processamento, então a eficiência alimentar foi maior aqui do que aqui, e nós tivemos um efeito da inclusão da polpa cítrica também, né? Aqui nós temos os resultados, quer seja uma resposta linear ou quadrática. Por que tem que ser feito regressão? Porque são níveis de substituição, né? E aí nós temos... Opa, deixa eu só voltar. E aí nós temos, então, o quê? Que quando ele trabalhou com o milho moído, que seria o flint natural, sem nenhum processamento, né? A inclusão da polpa melhorou o ganho, como vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Com a inclusão de 50%, foi onde você teve o maior ganho, e isso foi significativo, porque teve o efeito da inclusão da polpa. E a eficiência alimentar, ela também aumentou de forma linear, né? Tá aqui, ó. Então, esses dois números, 8 e 9, o que é que eles nos dizem? Olha aqui, ó. Efeito linear da inclusão da polpa dentro das dietas do milho floculado. Então, o que aconteceu aqui, ó? Só que esse efeito linear foi de redução no ganho. Vocês estão vendo? Ele caiu, ó, de 1,80 para 1,58. E 9, efeito quadrático da inclusão da polpa na dieta com milho moído, que foi o que eu mostrei. Ele foi subindo e atingiu o maior patamar aqui, depois caiu. E com relação à eficiência alimentar, efeito linear da polpa cítrica dentro do milho floculado, né? Que é esse resultado aqui, ó. Houve um prejuízo na eficiência alimentar. Então, o que é que nós observamos? Que em dietas com milho flint, nós poderíamos substituir, sem sombra de dúvida, até 50% do grão de milho. E aqui uma tabela mostrando, comparativamente, né, as características da polpa em relação a milho e farelo de soja. 70% e 75% de NDT, um pouco menos que os dois, menos proteína, menos PNDR, né? E a FDN fisicamente efetiva também é baixa aqui em relação aos outros dois alimentos. Aliás, em relação aos dois alimentos, é praticamente a mesma coisa, mas também é baixa, né? Bom, o que é que nós podemos resumir, então, da polpa cítrica? Excelente para a suplementação de animais a pasto, desde corrigida a proteína, que pode ser, inclusive, com ureia. Em dietas autoconcentrado com o uso de milho flint, pode substituir até 50% do milho com melhor consumo e ganho médio diário. Em dietas com milho floculado ou alta umidade, ao substituir o milho, reduz o ganho médio diário e piora a conversão alimentar. Como a casquinha de soja, é rica em pectina, que tem alta taxa de degradação ruminal, mas não tem o mesmo impacto do amido dos grãos. E aqui é uma tabela que resume todos os alimentos que eu abordei, aqui desse lado, em comparação com milho e farelo de soja. Então, eu fui trazendo cada um deles e montei essa tabela final com todos eles. Eu agradeço ao tempo que vocês dispensaram em relação à minha apresentação. Eu encerro com exatamente, eu acho que 1 hora, né? E eu passo a palavra, eu retorno a palavra ao pessoal que está fazendo a coordenação e vou parar de compartilhar a minha tela, pelo menos nesse momento. Obrigado, professor. Perfeito. Muito obrigado. Já várias perguntas do público. Pessoal, e reforçando quem chegou aí após o início, nós agora vamos para o momento de perguntas. Então, quem tiver dúvidas relacionadas ao tema, gentileza, adicionar na caixa QIA
na base aí do visor ou do celular ou do notebook, ok? E antes de selecionarmos, iniciarmos as discussões, eu queria rapidamente passar alguns recados para vocês, algumas oportunidades aí do Grupo Reagro. Para quem ainda não conhece, esse é o Grupo Reagro. O Grupo Reagro hoje são 6 empresas compostas aí pelo Reagro Consultoria, hoje assistindo 220 fazendas na área de leite, corte, café e grãos em todo o território nacional, caminhando lado a lado aí com o Reagro Ensino. Então, os nossos professores são também consultores em fazendas e contamos com alguns convidados, como o próprio professor Branco, que é professor de alguns dos nossos cursos. O Ideagro é o nosso software de gestão agropecuária, tanto em fazendas agrícolas quanto de pecuária, apoiando aí os gestores, produtores na gestão técnica e econômica da fazenda. O 3R Lab, nosso amigo Gustavo vai apresentá-los daqui a pouco, é o nosso laboratório, com 2 unidades aí no país, uma em Chapecó, outra em Lavras, no sul de Minas, fazendo todas as análises ligadas à parte bromatológica, solos, água, minerais. O Gustavo vai falar um pouco mais para vocês. O Reagro Pesquisa é um campo experimental nosso sediado em Nazareno, próximo a Lavras, também no sul de Minas, trabalhando a validação de experimentos, validação de variedades e insumos, principalmente na área agrícola, e a Biomip, hoje é a empresa nossa responsável pela produção de micro-organismos para controle biológico, já com 2 produtos registrados, credenciados pelo MAPA, um no controle da cigarrinha das pastagens e o outro da broca do café, ok? Pessoal, e eu queria apresentar para vocês algumas soluções do Reagro Ensino, antes de passar a palavra para o Gustavo, para falar um pouco do 3R Lab, e trazer para vocês, com muita satisfação, o nosso primeiro curso de formulação e planejamento nutricional para gado de corte. Temos aí um time que dispensa comentários de professores, dentre eles o próprio professor Branco estará conosco nesse curso. Esse treinamento é um treinamento híbrido com boa parte do conteúdo no formato online, um treinamento que nós segmentamos em 4 grandes blocos, né? Então, para quem tem interesse aí, não só na parte de terminação, confinamento, que já é usual em muitos treinamentos do Brasil, mas também na parte de cria e recria. Então, o treinamento dividido em 4 blocos, cria, recria, engorda, pasto e confinamento, onde nós vamos ter uma base teórica de conhecimento muito forte com todos esses nomes, Pedro Veiga, Danilo Millen, Rafael Servielli, Thiago Bernardes, Diego Palucci, e vamos ter 4 encontros no polo de Cuiabá para as aulas práticas de formulação. Então, é um curso que você vai ter uma excelente base de conhecimento técnico, vamos colocar a mão na massa e formular dietas em encontros presenciais em Cuiabá, ok? Para quem quiser mais informações, essa turma está confirmada, começa no dia 9, e é uma turma aí de 40 alunos, nós estamos hoje com 34 alunos matriculados, temos aí as últimas 6 vagas, ok? A Ludmila está à disposição para esclarecer qualquer dúvida e realizar as matrículas finais aí do curso. Aqui outras 2 oportunidades no online, um curso de gestão na pecuária de corte, para produtores e gerentes de fazenda, e a nossa pós-graduação em produção de gado de corte online, com início também no mês de abril. Começamos uma turma há um mês atrás, turma com 80 alunos do Brasil inteiro, e já iniciamos aí o trabalho do fechamento da próxima turma para abril de 2021. Eu vou continuar mostrando esse visor durante a discussão, as perguntas, mas aqui algumas oportunidades de turmas presenciais, não só de pós-graduação, mas também dos cursos de gestão. Nós temos turmas hoje em Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Pará, Maranhão, turmas no Nordeste, na Bahia, Sergipe, Alagoas. Então, para você que quer presencialmente estar conosco discutindo aspectos gerenciais ou aspectos também técnicos nos cursos de pós-graduação, estão aí 18 oportunidades
em várias regiões do Brasil. A Ludmila também está à disposição de todos, ok? E agora eu vou passar a palavra para o Gustavo e vou só abrir a tela aqui do 3R Lab. Gustavo, fique à vontade, a palavra é com você. Obrigado, Rafael. Boa noite, pessoal. Sou o Gustavo, representante comercial do 3R Lab. O 3R Lab, para quem não conhece, é um laboratório de análise agropecuária do Grupo Reagro, onde fazemos análise de silagem, solos, minerais, rações, calcário, gesso, feno, pré-secado, água, folhas, cama, fertilizantes. Ou seja, um laboratório completo e voltado para o agronegócio, ok? Possuímos todos os selos de certificação do Brasil e somos o único laboratório no Brasil com selo, uma certificação norte-americana. Tudo bem? Eu peço que todos, né, acompanhem as nossas mídias, 3R Lab, Instagram, Facebook. Acabei de colocar aí grupos, né, de WhatsApp, Telegram, para vocês no chat. E qualquer dúvida com relação ao 3R Lab, eu estou à disposição. Meu contato segue aí embaixo, 35 98874 0153. Qualquer dúvida, podem me chamar, ok? Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, Gustavo. Pessoal, então vamos às perguntas. Pessoal, você também tem acesso aí ao Question and Answer. As primeiras perguntas, muitas delas ligadas à questão do WDG ou DDG. Eu queria primeiro fazer a pergunta do Ed Marcos, de Goiânia, parceirão nosso, amigo, pessoa de alta qualidade, perguntando a sua visão, professor, da oferta de DDG no Brasil nos próximos anos, visto que agora em 2020 o resultado das usinas caiu muito, né, devido aí ao alto custo de aquisição do milho. O que é a sua visão aí da oferta para os próximos anos? Olha, negócios são negócios. Negócios são bons e são ruins. Negócios flutuam. Então, eu, particularmente, acho que nós não teremos retrocesso. É óbvio que podemos ter, em decorrência da conjuntura econômica, isso também não se aplica apenas para a indústria do etanol de grãos, né? Para outras indústrias também, nós temos alguns momentos delicados de investimento, onde os empresários têm um pouco mais de cuidado, e temos momentos em que as coisas acontecem de forma muito mais rápida até do que nós imaginamos. Eu, particularmente, considerando tudo que a nossa agricultura evoluiu e tudo que ainda tem para evoluir e vai evoluir, eu não acredito que a indústria do etanol, mesmo com esses percalços, ela ande para trás. Eu acredito que ela vai andar para frente, e mesmo porque, né, essa indústria ela tem uma condição excepcional de exploração da atividade agrícola nessas regiões onde nós temos a nossa fronteira agrícola. Então, eu não acredito que nós tenhamos problemas em relação a isso. É óbvio que negócios são assim, né? Uma hora está bom para quem é invernista, outra hora está bom para quem é criador, tem hora que as coisas ficam ruins para os dois, e nem por isso nós vamos deixar de continuar a nossa atividade. Então, eu acho que isso vai trazer, obviamente, né, esses percalços, vai trazer um pouco mais de cuidado no investimento, mas eu não creio que nós tenhamos retorno. Eu não creio. Isso é uma opinião particular minha, né? Perfeito, professor. Uma pergunta aqui, questionando a possibilidade de ensilarmos aí os subprodutos do milho para etanol. E aí eu acredito que seja... Olha, com relação ao DDGS, eu não vejo necessidade. A gente sabe que, muitas vezes, o DDGS ele não tem aquele tempo de cura na indústria. Então, ele sai com um teor de umidade um pouquinho mais alto do que deveria. Ou seja, a umidade ainda não estabilizou em relação à umidade do ambiente, né? E isso tem a ver com temperatura, com saturação de vapor d'água no ambiente e tal. Porque teria que ter uma cura, né? Mas, às vezes, a indústria não tem tempo para fazer isso em função da demanda e da retirada do produto na indústria.
Então, eu recomendo o seguinte, isso no caso do DDGS, porque nós consideramos um alimento seco. Eu recomendo que seja feita uma avaliação se essa cura ela aconteceu ou não. Se essa cura não aconteceu, é óbvio que se nós colocarmos esse DDGS, que normalmente fica naquelas baias enormes, né, a gente pode ter algum problema aí de aquecimento. Agora, com relação ao WDGE, com o WDG, eu vejo que a opção mais interessante é a ensilagem. E aí nós devemos procurar a melhor maneira, e aquela mais econômica do ponto de vista de custo-benefício na região que você tiver inserido, né? Que pode ser através das bolsas, pode ser através dos silos, enfim. Aí tem que ser feita uma avaliação econômica, né? Mas eu acho que no caso do WDG, a saída é a ensilagem, né? Para a gente preservar a qualidade, diminuir as perdas e fazer com que o produto seja mais eficiente, né? Muito bom, professor. Agora, uma pergunta referente ao resíduo de cervejaria, cevada, né? A polpa de cevada, enfim. O que você tem a dizer a respeito? Olha, é um alimento excepcional. É um alimento excepcional. Do ponto de vista de qualidade, quando você considera a composição do resíduo úmido de cervejaria, né? Quando você analisa a composição nutricional e a própria digestibilidade, o aproveitamento dos nutrientes que estão presentes nesse resíduo, né, é um alimento de excepcional qualidade. Mas é a outra questão, né? É um alimento úmido que vai exigir um sistema de armazenamento diferente, né? Se ele for usado numa operação em que o nível de utilização é muito alto, vai ter que ser criada uma infraestrutura para isso, né? Para o processo de ensilagem desse material. Não tem como preservar esse material com boa qualidade se nós não fizermos isso. É claro que você até pode deixar sem fazer, mas vai perder muito, né? E isso não é uma coisa aceitável dentro dos nossos custos de produção, né? Então, tem que se pensar num processo aí de preservação. Por quê? Porque é um alimento que tem alto teor de proteína, composição proteica excelente, tem um teor de NDT elevado, tem uma excelente composição mineral, ou seja, é um alimento de altíssima qualidade, né? Agora, tem que pensar nisso, né? Numa operação grande, imagine você manipular um alimento desse só preservando em silos. Não tem outra alternativa. Em operações menores, você até pode ter uma viabilidade maior, só que também tem que pensar na armazenagem através do processo de ensilagem. Porque o período de vida, a perecibilidade desses alimentos, ela é grande. Então, o período de prateleira, vamos dizer assim, né? O período de vida desse alimento sem a ensilagem, ele é pequeno. Ele é variável, né? Não, é difícil sempre ter uma mosca branca, né? Ele pode variar aí de 3, 4 dias a uma semana, 8 dias. Aí. Depois você tem um processo de deterioração muito grande. Ok, professor, vamos lá. O Rogério está perguntando que dentro desse cenário atual, principalmente com o preço de soja muito elevado, você tem visto alguma estratégia... Na verdade, a pergunta dele é: qual estratégia os confinamentos têm adotado para driblar esse preço do farelo de soja? Essa é a pergunta. Tem que tirar o farelo de soja. Só isso, tira o farelo de soja. E usa o quê? Vai ter que usar ureia. Né? Os nossos confinamentos, nós precisamos entender o seguinte: farelo de soja é um alimento, é um filé mignon, é um alimento que, para gado de corte, mesmo considerando as nossas dietas quentes, né, onde você tem uma alta inclusão de milho, né, a ureia é o alimento estratégico mais importante, e nós usamos pouca ureia. Né? E quando eu falo em ureia, eu não estou falando só da ureia pecuária, eu estou falando da mireia, eu estou falando da ureia protegida, né, de lenta liberação, eu estou falando da ureia pecuária, ou seja, usar esses recursos com maior intensidade, né? E retirar o farelo de soja. Né? É possível fazer isso, é possível, sem sombra de dúvida. Se você avaliar as nossas dietas considerando balanceamento de proteína, de energia, de PDR, PNDR, nós conseguimos fazer isso sem
dificuldade nenhuma. Nós temos que considerar o seguinte, que o milho já tem uma alta PNDR, né? E o milho é o principal ingrediente. Então, se você tiver 80% de milho numa dieta calórica, você tem, vamos pôr aí, 9% de proteína em 80%, dá 7,2% de proteína. Desses 7,2%, que representa metade da proteína da dieta ou um pouco mais, né, a maior parte é PNDR. E nós precisamos de PDR no rumo para aproveitar esse amido. Então, o pessoal se engana, o pessoal acha que, na realidade, o uso das fontes de hidrogênio não proteico, elas trazem eficiência. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso, né? Desde que, obviamente, a gente tenha um balanceamento de FDN fisicamente efetivo, né, de taxa de degradação de amido com o nitrogênio disponível no rumo, mas isso tudo é possível de ser feito sem nenhum problema, usando ureia e retirando o farelo de soja. É claro que eu não estou falando exclusivamente da ureia pecuária, tá? Mas eu não tenho nenhuma dúvida, nenhuma preocupação com isso. Isso é feito em confinamentos pelo mundo todo, né? E uma outra pergunta relacionada, pessoal, a sua visão sobre ureia convencional e ureia de liberação lenta, se tem alguma diferença na inclusão e benefícios? Olha, eu particularmente, de tudo que eu já tenho lido na literatura, eu substituiria 1/3 de 30% a 40% da ureia por ureia de lenta liberação. Eu não faria uma substituição superior a isso, tá? De tudo que eu tenho visto nos resultados técnicos e resultados econômicos, tá? Para mim, melhor nível de combinação é de 30% a 40% de ureia de lenta liberação, ureia protegida, e de 60% a 70% de ureia pecuária. Tá? Isso você pode ir na literatura corrente, que você vai encontrar esses dados aí sem muita dificuldade. Ótimo, professor. E aí, quando você tocou nesse assunto da remoção do farelo de soja por ureia, começou a chover de pergunta aqui. Eu sei disso aí. Os caras vão acabar com a minha raça, vão dizer que eu estou louco e vão dizer que eu não sei nada de nutrição, né? Eu sento com qualquer um aí para ver isso aí, entendeu? Não tem. E vai chover mesmo. Quando eu publico as coisas polêmicas aí, muitas vezes no Instagram, você não tem noção da quantidade de gente que entra em contato comigo, né? Mas não se preocupe. E outra, você tem que imaginar o seguinte, que uma dieta ela é composta por vários ingredientes, por vários alimentos, né? Então, você não tem um alimento. Então, a gente tem que entender que o balanceamento da formulação, o animal, ele não reconhece alimento. Animal nenhum reconhece. Eu estou dizendo o trato gastrointestinal ou o trato digestório dos animais. Eles não reconhecem alimento, eles reconhecem nutrientes. Eles reconhecem o material que está disponível. No caso do boi, lá no rumen, as bactérias, os protozoários, os fungos vão reconhecer o material que está disponível ali no meio de cultura deles. Não quer saber se aquilo é milho, se aquilo é farelo de soja, se aquilo é ureia, se aquilo é torta de algodão, se é caroço de algodão. Não, ele quer saber do nutriente. Então, se o balanço estiver correto, acabou. Não tem nenhum problema, entendeu? E eu substituiria sem nenhuma dificuldade, né? Desde que eu conseguisse, obviamente, fazer o quê? Ter um recurso para ajustar o FDN fisicamente efetivo. Por quê? Porque a ureia não tem FDN fisicamente efetivo. Farelo de soja tem, né? Por menor que seja, mas existe, né? Então, né? E outra, e se nós pensarmos nos animais que nós colocamos em confinamento e o peso corporal desses animais aí, então é aí que nós vamos ter mais tranquilidade ainda. Mas fala o pessoal ficar tranquilo aí, pode descer a lenha. Não. O lombo aqui aguenta. Não há crítica alguma, só começou uma série de questionamentos relacionada. E aqui tem uma pergunta interessante do Leone, perguntando se essa retirada de proteína verdadeira por nitrogênio não proteico pode ser uma realidade também em dietas de crescimento, ou nestas é melhor ele substituir por subprodutos mesmo, como farelo de amendoim?
Olha, veja bem, nós temos que entender a fisiologia de crescimento do animal e que tipo de tecido é depositado e qual é a demanda, porque, na realidade, a nossa demanda é por proteína metabolizável. A demanda do animal é por proteína metabolizável, não é por proteína bruta, é por proteína que chega no intestino e que é factível de digestão e absorção. Se eu conseguir, no meu balanço da formulação, na combinação de ingredientes, considerando composição, taxa de degradação, enfim, eu conseguir fazer com que o teor de proteína metabolizável que chegue no intestino seja adequado, ótimo. Segundo ponto importante, que em gado de corte está aumentando a cada dia, é a questão da composição dessa proteína metabolizável, se eu tenho alguma restrição em relação a aminoácidos essenciais. E aí sim nós podemos ter alguma dificuldade quando nós usamos apenas a ureia. Por quê? Porque a ureia, eu estou dizendo a ureia sim, como um ponto capital aí que é da discussão, né? Porque a ureia, obviamente, ela é a principal fonte de crescimento microbiano, principalmente de bactérias celulolíticas, né? Mas é usada em todas essas bactérias. O que acontece? Você vai ter síntese de proteína microbiana, né? E bruta, né? Nós sabemos que os micro-organismos eles têm uma quantidade de RNA e DNA muito alta, né? Em torno de 25 a 70, de 25 a 20%, de 20 a 25%. Então, uma parcela do nitrogênio vai ser usada para constituir essas bases, né? As bases purinas e pirimidinas, né? Ou seja, o RNA e DNA desses micro-organismos. Então, você acaba diminuindo um pouco, você aumenta um pouco a degradabilidade com a ureia, diminui um pouco a proteína metabolizável. Só que a qualidade da proteína metabolizável que chega, aquela proteína verdadeira, é alta. Por quê? Porque o perfil de aminoácidos de micro-organismo ele é excepcional, né? Quando nós vamos para animais muito jovens, tá? Aí muda um pouco. Por quê? Porque nós temos que reduzir um pouco essa degradabilidade, porque esses animais têm uma demanda de proteína metabolizável mais alta, né? E tem, consequentemente, uma dependência maior desses aminoácidos essenciais, como lisina, metionina. Então, aí nós podemos ter que refazer um pouco essa questão, ou seja, diminuir um pouco a inclusão da ureia, e aí nós acabamos dependendo um pouco desses farelos proteinosos, né? Isso pode acontecer, mas tem que fazer o quê? A modelagem, tem que pegar o peso corporal do animal, peso à maturidade, a dieta utilizada, né? E fazer o balanço desses nutrientes para ver o balanço de PDR, PNDR, de quantidade de amido, enfim, né? E nesse caso de animais jovens, com alta taxa de crescimento, com alta demanda de proteína metabolizável, aí nós podemos ter algum problema. Mas não é o caso dos confinamentos, onde os animais entram com ao redor hoje de 400 quilos, aí, 380, 400 quilos, né? Então, nós temos condições de trabalhar assim com a ureia. Tá? Eu creio que eu respondi a pergunta considerando aí essas diferenças, né? Com certeza, professor. Duas perguntas relacionadas à cevada, no resíduo de cervejaria. Uma delas perguntando se na ensilagem recomenda-se inoculante, e a outra perguntando se usada a fresco, não ensilado, se tem algum risco para bovinos. Olha, vamos por partes. A primeira é a questão da armazenagem, da ensilagem, se usa algum tipo de inoculante. Olha, eu particularmente, como eu não tenho muita experiência com diferentes materiais sendo ensilados e uso de diferentes recursos, eu não poderia te dizer com relação a inoculante, mas o uso de ácido propiônico, propionato de cálcio é recomendável. Inclusive, tem produtos no mercado específicos para isso, né? É você adicionar uma quantidade, é muito pequena a quantidade, né? Na massa ensilada, com o objetivo de preservar esse material. E funciona muito bem, tá? Então, essa é a primeira pergunta. A segunda é com relação ao uso dela sem nenhum tipo de processo de ensilagem e o fornecimento para os animais. É óbvio que, nesse caso, a situação é um pouco mais complicada, porque risco não existe se ela tiver com a qualidade preservada, né? O que é difícil de acontecer. Porque, senão, você teria que imaginar o seguinte, eu trago o material
hoje e amanhã eu forneço para meus animais. Eu trago amanhã e forneço depois de amanhã. Então, do ponto de vista da logística, dos recursos operacionais, da operação, isso é um negócio inviável. Né? Você vai trazer e vai deixar amontoada num determinado lugar, mesmo que seja coberto, não muda muito, né? E esse material vai ficar exposto o quê? Vai ficar exposto à temperatura, à luminosidade, umidade do ambiente, enfim. E você tem crescimento microbiano, então, crescimento de micro-organismos. Então, isso vai diminuindo a qualidade desse material. À medida que você vai fornecendo, você vai estar fornecendo um material que já não tem mais a mesma qualidade, tanto do ponto de vista nutricional, como do ponto de vista da contaminação por bolor, por exemplo, né? Então, a gente tem que imaginar que, do ponto de vista operacional, essa saída ela é meio inviável, a não ser que você tenha uma operação muito pequena. Né? Agora, imagine o sujeito ficar transportando e usando fresco, transportando e usando fresco. Ele vai ter que transportar uma quantidade e deixar à disposição para uso. E, nesse processo, você vai acabar perdendo qualidade. Não é que tem o risco. Né? Qual é o risco? Diminuir consumo, aumentar a contaminação com bolor, né? Então você passa a ter o quê? Você passa a ter um risco, sim, um risco de acabar influenciando a produção do animal. Perfeito, professor. E uma pergunta do Sérgio aqui, acho que para complementar e fechar esse assunto, o impacto das leveduras permanece no material ensilado, no caso da cevada? Olha, levedura é um organismo vivo, né? Se você tiver meio de cultura, enquanto ela tiver as condições para a reprodução, ela vai se reproduzir. É óbvio que vai chegar um momento, como qualquer processo de ensilagem, né, que você vai ter uma estabilização dessa atividade microbiana e ela deixa de existir. Mas ela vai existir por quê? Porque é um meio como o próprio rumen, por exemplo, né, onde nós temos o crescimento de leveduras, desenvolvimento de leveduras, né? Quando a gente usa, por exemplo, os probióticos, né? Então, agora, eu, como não sou especialista em ensilagem, eu não poderia detalhar esse assunto, mas, sem sombra de dúvida, enquanto houver condições, elas vão estar vivas, da mesma maneira que elas vieram das dornas, né? Das dornas de sangria, né? Desse material, né? Perfeito, professor. Antes de passar para a próxima pergunta, só reforçando, né, agradecendo a presença de todos, tivemos pico de 300 pessoas na sala conosco, somos mais de 150 nesse momento, então obrigado a todos, e agradecer em especial mais uma vez todos os parceiros, a Nova Futura e a MAN, a Provita e a Biogênese, além das pessoas envolvidas nas empresas do Grupo Reago, que nos apoiam muito na divulgação e mobilização de pessoas para os webinars. Agora uma pergunta do Hernan, aluno nosso de Araguaína, pecuarista no Tocantins, mora na Argentina, perguntando sobre se em algum momento a polpa cítrica, se na polpa cítrica pode aparecer a dioxina. Ele ficou sabendo de um caso que levou à morte de algumas novilhas de alta produção. Se você tem algo aí a comentar sobre esse risco. Olha, sempre há o risco. O Brasil já teve problemas no passado, né? Hoje isso está sob controle, mas quem é que pode garantir, né? É difícil, não tem como garantir, né? Pode acontecer, né? Pode acontecer. Eu acho muito pouco provável que isso aconteça, isso talvez em alguns casos isolados, né? Mas é possível, né? Eu não colocaria 100% de garantia nessa improbabilidade, né? Pode acontecer. Né? E aí nós sabemos que a gente pode ter problemas, né? Pode ter problemas. Ok. Agora a pergunta do Frederico Barata, ele faz a seguinte colocação. No início do período chuvoso, o capim apresenta maior proporção de proteína bruta e disponível no rumen. Se nessa época usar o DDG substituindo o farelo de soja poderia ter ganhos pelo fato do DDG ter muita proteína bypass em relação ao farelo de soja? Eu acho que sim.
Eu acho que sim. Se você formular um produto, principalmente para animais de recria, né? Você formular um produto que tenha a inclusão desses destilados, aí, quer seja úmido ou seco, eu acho que você pode ter, sim, um ganho adicional. E justamente em decorrência de você ter esse bypass e principalmente animais mais jovens, né? E você ter esses alimentos têm um perfil muito bom dessa proteína, né? E ela é bypass por quê? Porque ela é proveniente do milho, né? E o milho já tem proteína bypass, né? Então, eu acho que sim. Agora, é claro que, né, dependendo do nível de intensidade de ganho desejado, você pode ter dificuldade tanto com o soja como com o DDG. Você pode, inclusive, precisar de usar algum aminoácido aí, bypass, né, preservado da degradação ruminal. Mas em condições de pastagem, que no caso é a sua pergunta, eu acho que é tranquilamente. Você pode ter resultados mais significativos, sim. Tá? E você pode, inclusive, combinar com a ureia. Né? Você pode ter a fração que você precisa no rumo proveniente da ureia e não ter um impacto tão grande no PDR, porque você tem uma fonte de PNDR. Ok. Ô, Rafael, só não, desculpa, Pois não quero não, te pois não. interromper. Eu estou deixando você fazer as perguntas, por quê? Porque quando eu já tive algumas dificuldades assim, de tentar ler eu estou com elas abertas aqui na minha frente, sabe? Eu abri. Eu vejo as perguntas, só que eu posso começar a me confundir aqui nas respostas, e não sei se li a pergunta, se aquela pergunta eu já respondi, e se for alguém de fora, fica mais fácil para mim, viu? Eu só quero esclarecer isso. Eu estou vendo. Eu estou deixando você fazer, porque eu acho que o manejo animal fica melhor. Tranquilo, pessoal. Essa é a dinâmica que a gente tem usado em todos, porque eu acabo sintetizando Isso, perguntas do mesmo tema, enfim. exatamente. Então, acho que tem ganhos, não tem problema algum, nós estamos aqui para isso mesmo, tá? Agora, uma pergunta relacionada ao caroço de algodão, a pergunta do Felipe de Quadros, se é um paradigma ou não, mas se o caroço impacta no gosto da carne, quando usado nas dietas aí de terminação. Olha, nós vimos os dados da pesquisa, né? Nós vimos que sim, mas quando? Quando os níveis de inclusão são absurdamente altos. Normalmente, os nutricionistas, eles trabalham com inclusão de caroço quase que em 100% das situações abaixo de 15%, né? 10%, 8%, 12%, pode chegar até a 15%. E nós vimos, e a pesquisa tem nos mostrado isso, que até nesse percentual nós não temos problemas. Isso passa a ser muito mais um mito, né, do que um fato. Tá? E, infelizmente, né, infelizmente. Agora, qual é o problema? O problema é que a indústria, se ela não tiver o controle dos seus fornecedores que utilizam o caroço, ela começa a ficar numa situação complicada. Por quê? Porque você pode ter aquela operação que o pessoal usa mais. E aí você pode ter o risco. Né? Então, elas acabam, para alguns mercados aí, elas acabam simplesmente trabalhando com zero de caroço. Não permite o uso. Né? Isso é muito mais uma atitude que visa a questão da logística disso daí do que do seu fato real de que prejudica a qualidade, o gosto, o sabor da carne. Nós vimos que não. Agora, ninguém vai colocar 30% de caroço de algodão numa dieta. Primeiro que você vai ter uma série de dificuldades operacionais e logística, e além disso, você vai ter um teor de extrato etéreo muito alto na dieta, né? Você vai ter um teor de extrato etéreo que vai, juntando o extrato etéreo do caroço com dos outros alimentos, ele vai passar de 8%, vai chegar a quase 9%. Né? Então, é inviável, né? E você pode ter problema de consumo, né? Então, os nutricionistas, eles não trabalham com esses níveis de inclusão. Normalmente, os níveis de inclusão giram ao redor de 10%, podendo ser um pouquinho mais alto ou um pouco mais baixo. Então, eu acho que isso é mais um mito, né, que a pesquisa, inclusive, tem nos mostrado. Perfeito, professor. Agora uma participação ilustre aqui do Paulo Eugênio, Paulinho, coordenador da nossa equipe de consultoria, está de férias,
Está lá em Maragogi com a esposa, mas está acompanhando a gente. Em Maragogi, está acompanhando a gente? Tem que dar um aumento para esse cara aí, hein, velho? Esse é boiadeiro mesmo. Um abraço, Paulo. Ele fez uma pergunta, ele viu que na sua apresentação tinha lá um dado do WDG tendo maior PNDR em relação ao DDG. E ele ficou com uma dúvida, porque o DDG é o que passa pelo processamento térmico. E por que o WDG que tem a maior PNDR? Olha, isso é uma variabilidade que existe. Eu particularmente, não creio que isso aconteça. São dados tabulares de revisão de literatura dos autores. Eu, particularmente, creio que esse PNDR ele gira praticamente no mesmo patamar, entendeu? Agora, realmente, aquilo ali nos deixa assim com uma pulga atrás da orelha. Né? Por quê? Porque quando a gente pensa que o processamento, o aquecimento, ele pode, né, de alguma forma, tornar a proteína mais indisponível ali para a atividade microbiana, então nós teríamos que ter um PNDR um pouco... claro, a diferença não seria tão grande como ela não é, a diferença mostrada lá, mas nós teríamos que ter um PNDR um pouco mais alto no DDGS, sem sombra de dúvida. Tá? Agora, a literatura, isso são dados de literatura, mostra isso. Né? Eu, particularmente, trabalharia com o mesmo teor de PNDR. Tá? Não levaria isso em conta. Tá? Mas é isso, Paulo. Tá? É isso. Você está coberto de razão na tua observação e, teoricamente, é isso que teria que acontecer. Apesar da diferença não ser tão grande, né? Perfeito. Uma das perguntas, pessoal, acho que ela acaba sendo uma dúvida, muita gente trabalha com dieta, as suas decisões em formulação, elas levam em consideração apenas o custo na utilização do subproduto, ou você vê ele entrando estrategicamente para fermentação acontecer em momentos distintos, enfim. A pergunta aqui era assim, é só preço ou eles entram estrategicamente nas dietas? Não, o preço é a última coisa. Na realidade, o preço mais baixo não significa economia e nem o preço mais alto significa melhor resultado. Né? O que eu estou querendo dizer é que aquela dieta mais cara nem sempre é a que vai te dar o melhor resultado técnico e econômico, e a dieta mais barata também não é aquela que vai ser mais econômica. Né? Então, a gente tem que buscar o quê? A gente tem que buscar aquilo que é melhor do ponto de vista de ROI, de retorno sobre o investimento. Isso é que é o mais importante. A gente fala de rumen, de intestino, de proteína metabolizada, de ganho de peso, de conversão alimentar, de rendimento de carcaça, tá? Mas o que eu quero saber é o seguinte, eu sou empresário, eu botei 1 milhão nesse negócio aí, quanto que retorna sobre esse capital? Sobre esse investimento. É isso que eu quero saber. Eu não quero saber se o boi ganhou 1 quilo, 2 quilos, 1,5 quilo, 2,5 quilos, se a conversão foi 6, foi 8. Eu quero saber o seguinte, botei 1 milhão, voltou quanto? Essa é a conta. Bom, se essa é a conta, o que significa? Que não tem a mosca branca. Eu posso trabalhar com dietas mais econômicas, mais baratas, para um ganho menor, e muitas vezes, nessa condição, o retorno sobre o investimento pode ser maior. Eu não sei, eu tenho que fazer a conta. Né? Ou não. Por quê? Porque quando eu trabalho nessa situação, eu pioro a conversão, eu diminuo o ganho, eu posso aumentar o número de dias na operação, que os animais vão ficar, enfim. Mas quem me diz que o retorno sobre o investimento é menor? Nós temos que fazer a simulação disso daí. Então, o preço não resolve. O que nós temos que fazer é o seguinte, é buscar otimizar a dieta no menor custo possível. Aí sim, otimizar. Ela tem que ser uma dieta que visa o quê? Visa o rumen, visa o fornecimento de nutrientes no intestino delgado, que vão ser absorvidos e vão ser usados no metabolismo animal. Para quê? Para que o animal possa expressar toda a sua capacidade de desempenho. Tá, mas agora não tem mosca branca, né? Eu posso trabalhar com inclusão maior, inclusão menor. Agora, o coproduto, ele é estratégico. Isso ele é. Quer seja para você ajustar o preço, quer seja para você ajustar
um FDN fisicamente efetivo, quer seja para você ajustar a energia, quer seja para você ajustar a proteína, ele é estratégico. Por quê? Porque nós temos coprodutos de diferentes características, né? E dependendo da região que a operação está, ela pode ter a oferta de mais de um tipo desses coprodutos. E o formulador, o consultor, o nutricionista, ele pode trabalhar de forma estratégica. Então, o melhor resultado não é com o menor preço e nem com o preço mais alto. Não significa que a dieta que tem o preço mais alto, ela está otimizada. Eu já vi cada barbaridade, eu já vi dieta cheia de perfumaria, dieta caríssima, né, que você fica pasmo, né? E já vi dietas muito econômicas, bem balanceadas e dando resultado, com o uso de coprodutos. Ótimo, pessoal. Acho que essa sua pergunta sintetizou aí a proposta do momento de hoje. Quero trazer essa visão estratégica, não só do custo em si do alimento, da matéria seca, ou do custo da proteína. Sim. Perfeito. Viu, Rafael? Se me permite, né, completando, nós, como zootecnistas, veterinários, agrônomos, gestores de agronegócio e tal, a gente tem que sempre ver, e a nossa visão tem que ser sempre essa, né? Se eu considero um ciclo anual de civil, por exemplo, de contábil, de 365 dias, eu tenho que entender o seguinte: em 365 dias, qual foi o retorno sobre o investimento? É isso que importa, sabe? Porque é isso que vai remunerar o quê? Vai remunerar o proprietário, vai remunerar o meu parque industrial de máquinas, que eu vou poder renovar meu parque ou não. É isso que vai melhorar as condições do meu funcionário, que eu vou poder construir casas melhores ou não. É o retorno sobre o investimento, né? Não é o ganho diário, não é a conversão alimentar, não é o rendimento de carga, não é nada disso. É tudo isso junto, mostrando qual é o melhor retorno, né, que eu posso alcançar, né? Então, a gente tem que ter essa visão, sabe? E aí, o custo não pode ser a primeira coisa, ele tem que ser, muitas vezes, a última coisa. Nós vamos fazendo o que precisa, claro, sempre buscando otimizar tudo que nós temos com o menor investimento possível, né? Desde que o meu resultado seja favorável, né? Então, nisso daí entra o coproduto, que é o elemento aí que pode ajudar a gente nisso daí, né? Perfeito, professor. São 7:50 da noite, tem mais de 150 pessoas ainda ao vivo conosco, mas a gente agradeço pela paciência e pela generosidade. Não tenha dúvida que foi extremamente produtivo e o pessoal gostou demais. Os 1.000 inscritos do dia de hoje não foram à toa, não. O pessoal sabe do seu potencial. Queria agradecê-lo mais uma vez, tá, pelo aceite, não só por estar conosco no webinar, por aceitar estar conosco nos nossos cursos de pós ou nesse de formulação que nós vamos começar em Cuiabá. Agradecemos, para nós é uma satisfação muito grande contar com profissionais do seu nível, da sua experiência, tá? Mais uma vez, agradecer, tem umas 10 pessoas aí nos bastidores ajudando para que tudo isso aqui dê certo, obrigado a todos. As empresas parceiras, mais uma vez, Nova Futura, MAN, Provita e Biogênese, sempre nos apoiando nas ações de webinar dos últimos anos. E, professor, eu queria passar a palavra final para você e, mais uma vez, obrigado aí pelo aceite. Para nós é um prazer muito grande. Rafael, eu estendo meus agradecimentos a todo mundo da Reagro, em seu nome, né? Muito obrigado pelo convite. Eu espero ter contribuído com algo que seja positivo nessa reflexão, né, sobre a utilização de coprodutos, porque eu acredito nas possibilidades, né, que nós temos com esses alimentos, que eu, na realidade, considero como alimentos já constantes do nosso rol de alimentos, né? Muito obrigado a vocês, de toda a equipe, espero poder estar junto com vocês aí nesses treinamentos, cursos que você já divulgou, e também agradeço a todo mundo que esteve com a gente. Vocês desculpem a gente, em algumas coisas nós temos a visão um pouco diferente, mas é isso que faz com que a gente enriqueça, né? Que
é que o debate, a discussão de ideias e as opiniões diferentes é que nos incomodam, né? Quando alguém levanta um questionamento que me deixa em dúvida, isso para mim é bom, é muito bom. Por quê? Porque vai fazer com que eu procure mais informação e que o meu conhecimento seja enriquecido, né? Então, eu agradeço a todos vocês pela generosidade de estar com a gente, pela paciência, e que vocês tenham sucesso nas suas atividades, e sucesso para vocês também da Reagro, tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Boa noite e bom descanso. Até o próximo. Boa noite para todos.